o Espírito Santo tinha me dado uma direção aqui, mas ele me mostrou uma outra aqui. Então, se de repente eu vier para cá, é porque eu estou obedecendo ao Senhor. Talvez eu venho com algo e Deus fala outro. E é mais ou menos, né, nessa situação que eu quero começar a explanar aqui junto com os irmãos. A tua vida, ela está sempre pronta e preparada, assim, para a vinda do Senhor? Como que está a tua vida, meu irmão? Como está a tua vida? Se Jesus voltar hoje, como que está a tua vida? Como está a nossa vida? Como que está a nossa atitude? Como está a nossa família? Como que está a empresa? Como está o trabalho? Como estão as finanças? Nós temos uma perspectiva boa e nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele quer nos abençoar grandemente. E Ele tem nos abençoado, amém? Faz muito pouco tempo, irmãos, que eu me acidentei e eu estou achando isso milagroso, que eu já estou conseguindo fazer. Mas não somente isso, mas tudo que está acontecendo na nossa vida, o Senhor sustentando, o Senhor abençoando, o Senhor animando, o Senhor livrando de tantas coisas, né? Quando o Donizete fez aquele comentário, justamente ele entendeu também ali no Espírito, e muito didático o videozinho que eu mandei para alguns irmãos, né? Não sei quantos, não me lembro, mas às vezes estamos passando por uma situação e acontece algumas coisas na nossa vida, um contratempo, ou então um grande contratempo, e nós achamos que perdeu tudo, e na realidade aquilo ali é Deus provendo, para que venha salvação sobre a nossa vida, para que venha o agir de Deus, o sobrenatural, né? Para que venha o manifestar da glória dEle, do cuidado dEle sobre a tua e a minha vida. O que cabe a nós é estarmos prontos. É estarmos prontos, irmãos. Por isso que a vinda do Senhor está próxima. E um dos textos que eu vou, né, ler com os irmãos, se assim o Senhor permitir, ele fala que a própria igreja se ataviou. Eu me atentei bastante para esse contexto, porque depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Nós somos chamados para cooperar com o Senhor nesse propósito eterno, e depende de mim e de você também a volta do Senhor. A proclamação do Evangelho, a santificação da sua igreja, a postura no reino e tudo mais que nós precisamos corresponder a Deus e não a este mundo. O Espírito Santo nos guiando aqui também através dos louvores, e realmente, se houver um tema, eu até coloquei: todo louvor e glória pertence ao Senhor. Tudo na tua vida, que se aos teus olhos seja bom ou seja ruim, que tudo na tua vida redunde em louvor e glória ao Senhor. No simples videozinho que eu passei para o Donizete, para os irmãos, a pessoa estava numa ilha perdida, e com os restos ali da embarcação dele, ele fez a sua casa. E todos os dias ele tinha fé e orava: Deus, guarda a minha vida, guarda aqui a minha casa, porque eu não tenho mais nada. Quanto tempo eu vou viver depende do quanto é isso que sobrou para mim eu conseguir preservar. E ele com fé, e não podemos dizer que está errado, porque nós oramos para Deus guardar a nossa casa também, não oramos? Oramos para Deus guardar a nossa família, oramos para Deus guardar o nosso carro, guardar os nossos bens. Isso é normal, é bom, não podemos ser negligentes, precisamos pedir para que Deus guarde mesmo. Mas aí o que aconteceu? Quando essa figura, né, essa pessoa saiu para buscar alimento, para buscar sustento dele ali, para conseguir sobreviver mais um dia, ao longe ele vê uma fumaça e vem correndo, e a sua choupana tinha pego fogo, estava ardendo em chamas. E aí o que aconteceu com ele? O que acontece com nós, irmãos, quando vem alguém e dá uma pancada no nosso carro? O que acontece com nós quando, sei lá, estou mexendo em casa no espelho e cai e quase perde o braço? No meu caso. O que acontece conosco quando os nossos filhos se acidentam? O que acontece conosco quando a perspectiva financeira não ocorre como acontece, né, meu? Ainda conversando com alguns irmãos ontem.
né? Fazemos planos, mas de repente tem uma mudança lá e não dá nada certo. O que acontece conosco? Um abalo, uma indecisão, não é falta de fé, irmãos. Isso é natural. Isso mexe comigo e mexe com você. A questão é que nós não sejamos vencidos pelos contratempos, mas na realidade a nossa esperança, viva esperança, tem que estar naquele que já morreu e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Naquele vídeo, a pessoa perdeu a sua choupana e ganhou a salvação, porque um barco distante conseguiu ver um grande sinal de fumaça e pôde chegar ali perto para socorrer. Talvez na nossa vida, no decorrer da nossa vida, coisas muito ruins aconteçam, como já aconteceu, tenho certeza. Seja mais novo, seja mais velho, alguma coisa já aconteceu. Mas que o Espírito Santo venha sempre abrir os nossos olhos para nós enxergarmos que talvez isso seja algo que vem para acabar com aquilo que Deus não quer, para construir e para sinalizar algo que Deus quer. Que não sejamos demasiadamente teimosos em insistir na mesma coisa, na mesma situação, da mesma forma, achando que aquilo vai acontecer, de repetir e repetir. Porque a nossa viva esperança está no Senhor, que já morreu, que já ressuscitou, que já nos deu o Espírito Santo da promessa, que já nos selou, para que um dia Ele venha nos buscar, para que um dia a gente venha viver na glória dEle, para que um dia todos nós aqui venhamos a desfrutar de uma vida livre totalmente do pecado, da fome, da perseguição. Isso precisa estar, irmãos, ardendo no nosso coração. Porque senão nós não conseguimos glorificar a Deus em todas as coisas. Senão no momento de perseguição nós não glorificamos a Deus, talvez começamos a murmurar. O Senhor tem falado enfaticamente comigo, que a minha posição no momento em que aconteceu o acidente comigo, em vez de eu me irar, em vez de eu perder a cabeça, o primeiro pedaço de espelho que eu peguei antes de acontecer o acidente, eu virei e falei assim para o Tainã que estava comigo: bom, isso aqui vai virar um espelho de banheiro. Vou fazer o que com o grande espelho que quebrou? Vou pegar o caco que sobrou e vou ver o que dá para fazer. Mas eu não vou ficar me lamentando. Eu tenho plena convicção e certeza no Senhor. Irmãos, faz só um mês e vocês vão ver muito rápido essa recuperação. Eu quero falar isso para que sirva de testemunho de fé, para fortalecer vocês na fé. Eu tenho orado assim ao Senhor. Eu tenho visto o milagre de Deus na minha vida, tenho visto na dos irmãos também. Mas a perspectiva do nosso olhar para as coisas que estão acontecendo hoje vai determinar o que você vai conseguir, você vai alcançar amanhã. Então não desista, não desanime. Se a coisa estiver talvez indo por um lugar, por um caminho que você não imaginou, tenha certeza de uma coisa: se a tua vida está correta diante de Deus, se você ama Deus, se você prioriza Deus, se você consegue abrir mão de tudo por amor a esse Deus, se como discípulo de Jesus você nega-se a si mesmo, você toma a tua cruz, você renuncia a tudo quanto tens, com certeza o fim será proveitoso. Mas não sejamos enganados pelas ofertas do cotidiano da nossa vida. Por quê? Porque talvez a oferta vem, em vez de eu negar ali mesmo, de eu tomar a cruz, de eu renunciar a tudo quanto eu tenho, o que eu faço? Opa, eu vou aproveitar essa oportunidade. Mas isso me afasta de Deus. Mas é uma oportunidade única. Olha, mas agora se eu aceitar essa proposta aqui de trabalho, poxa vida, eu não vou conseguir mais ir no grupo caseiro, não vou conseguir mais ir na reunião, eu não vou conseguir mais estar com os meus irmãos. Será que isso vem do Senhor? Será que essa proposta de um trabalho assim vem do Senhor que te afasta da igreja? Sem medo de errar, eu digo para você, não vem do Senhor.
Porque o que vem do Senhor te anima a estar no centro da vontade de Deus. O que vem do Senhor, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que seja complexo, seja o trabalho ou seja a execução, isso vai te aproximar de Deus. Isso não vai te levar para longe. E se está te levando para longe, talvez seja uma artimanha de Satanás. Então, irmãos, que os nossos olhos estejam bem abertos, porque o inimigo das nossas almas anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, atraindo as ovelhas do Senhor para fora do aprisco, para fora do cuidado, para fora da proteção, para fora do cuidado da mão do Senhor, aonde o inimigo está ao derredor. E nós não podemos estar lá. Existe um cuidado do Senhor, porque Ele diz que ao nosso redor Ele põe os anjos. Então, se eu estiver no centro da vontade do Senhor, ao meu redor estão os anjos do Senhor, e ao derredor estará o inimigo. Então, não tem como não passarmos por lutas e tribulações, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu. E se você permanecer na vontade do Senhor, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, perdendo a sua vida, se relacionando, amando um ao outro, como diz a palavra, como seremos conhecidos como discípulos do Senhor? Quando nós amarmos uns ao outro. É um desafio, não é, irmãos? Eu tenho certeza que é um desafio para vocês me amar. Eu tenho certeza. É um desafio amarmos um ao outro. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Agora, eu amo vocês, vocês me amam com qual padrão? Dando todas as coisas, abrindo mão de todas as coisas, abrindo mão do tempo, abrindo mão de proposta de trabalho, abrindo mão de repente de sonhos e projetos carnais e humanos, para preservar a unidade do Espírito. É assim, tem que ser assim o nosso amor. E graças a Deus, temos vivido uma plenitude muito grande desse amor aqui, neste lugar. Irmãos se doando, se preocupando, cuidando uns dos outros. Mas podemos ir muito além, eu preciso ir muito além. Nós precisamos ir muito além. Então, quando nós vamos entendendo essa condição na qual nós vivemos natural, que nós vamos enfrentar todas as lutas e tribulações, mas quando nós, na convicção do chamado, do senhorio de Cristo na nossa vida, nós temos a coragem de abrir mão das coisas que nos afastam de Deus, o Senhor vem e derrama bênção sobre medida, sem medida. Temos que nos desafiar a nós mesmos, a botar o pé no mar. Então agora o Senhor está falando para ler aqui, não mais aqui. Abra comigo em Mateus, no capítulo 14. Mateus 14. Nós vemos aqui a partir do verso 22, Jesus junto com os discípulos. Vou guardar os irmãos abrirem. Amém? Abrimos todos nós, Mateus 14. O contexto do qual essa palavra está inserida. Vamos nos atentar para esses detalhes, irmãos. Eu tenho buscado muito o Senhor. Senhor, eu quero entender os detalhes. Eu quero entender de uma forma bem natural, porque o Senhor veio em carne, o Senhor se fez homem. Então a forma de nós entendermos o Evangelho é de uma forma natural, no qual o espiritual vai nos revelar qual é o propósito de Deus em cima disso.
Então, o contexto no qual essa palavra está inserida é que os discípulos tinham acabado de ver Jesus multiplicar pão e peixe e alimentar uma multidão. Foi a primeira multiplicação dos pães ali logo, mas estava ali fresquinho. Os discípulos viram, eles viram. Não somente a multiplicação dos pães, mas um pouco antes ainda, João Batista já tinha morrido por amor ao Evangelho, por defender a verdade da palavra. Mas a vida não para. As situações vão aparecendo, nós vamos precisar enfrentar todas elas. Mas nós vamos enfrentar de cabeça erguida, com convicção de que o Senhor vai nos levar a bom termo, de que o Senhor vai nos guardar em toda situação. Então imagina, na tua vida, veio uma notícia ruim, um falecimento de um ente querido. No caso ali, João, há pouco tinha morrido. Talvez aquele tempo de remoer a situação, aquele tempo de pensar, puxa vida, homem escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, perdeu a vida por falar a verdade, por se manter fiel à verdade. E agora o que vai ser de mim? O que vai ser de você? Os apóstolos, os discípulos podiam se perguntar ali. E agora, gente? Começaram e agora vai perseguir, vai matar e não tem mais para onde correr. Mas junto com Jesus havia a segurança ali do Senhor e vamos caminhando. Jesus então reúne a multidão e terminando ali de ensinar aquela multidão, famintos, Jesus então abençoa e ali ocorre a primeira multiplicação dos pães e peixes. E os discípulos, com certeza como eu e você, saiu de uma situação, de uma notícia ruim e falou: opa, peraí, olha isso, você está vendo? Cutuca um ao outro assim, vocês estão entendendo? Há poder mesmo, Jesus é esse mesmo, então reacende a chama e nós vamos para frente, porque Ele multiplicou, Ele alimentou a multidão, sobrou ainda, se nós ficarmos com Jesus é isso que nós vamos ter. E com certeza, como na nossa vida acontece, Jesus Cristo vem e multiplica, Jesus Cristo vem e cura, Jesus Cristo vem e abençoa, e nós somos tomados por um refrigério, e nos alegramos, e ficamos felizes, e abraçamos mais, e proclamamos mais. Deus é bom mesmo, olha lá, fez isso, fez aquilo, me tirou, me multiplicou, me abençoou. E aí nós somos animados no nosso natural. E Jesus então ali terminando, esse é o contexto ali, saindo dessa multiplicação. Ele deu uma ordem para os discípulos, vocês tomam esse barco aqui e vai atravessando, porque eu vou me retirar um pouco para orar. Vamos ler o contexto a partir do verso 22, depois da multiplicação. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Mas Jesus estava só porque não estava com os discípulos, mas ele estava no melhor lugar que ele sabia que existia, que era junto do seu Pai. Entretanto, o barco já estava longe. Olha o que estava acontecendo com os discípulos. Os discípulos obedeceram uma ordem de Jesus: toma aqui o barco, vai indo. O barco já estava longe, há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De repente aqui os discípulos pararam e falaram: está vendo, não vão morrer que nem o João Batista, mas não vão morrer tudo afogado agora,
porque agora estamos sem Jesus, e agora como é que vai acontecer? E agora veio mais uma tribulação na minha vida, veio mais um vento contrário, veio mais uma coisa ruim, veio uma notícia ruim, veio uma situação, e agora, e os discípulos sendo açoitados pelas ondas, pelo vento que era contrário, estando ali soltos à própria sorte. Com certeza recaiu sobre os discípulos novamente uma angústia, uma incerteza, como nós também, irmãos. Talvez logo depois de uma bênção venha uma notícia ruim. Nossa, mas estava tudo tão bom, de novo. Não passou uma semana, não passou 2 dias, não passou um mês. Mas não podia ser sempre assim, aquelas notícias boas. Tem que, antes ainda se fosse uma boa, uma ruim, uma boa, ruim, mas se os irmãos, naturalmente já perceberam, às vezes parece que é uma boa, 2, 3, 4 ruins, uma boa, 2, 3, 5 ruins. E os discípulos desse contexto, com certeza abalados ali, na esperança, ou talvez já sem esperança, açoitados, diz que lá pelas entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Sabe onde Jesus estava andando, irmãos? Sobre aquilo que parecia que ia destruir a vida deles. Sobre o mar que impelia ali sobre eles com toda a fúria, todo o vento, todas as ondas batendo ali contra o barco, Jesus estava caminhando. Não diz que o mar parou, que as águas pararam, mas Jesus estava andando sobre as ondas, sobre as águas. Na 4ª vigília, de madrugada, depois das 3 da manhã, Jesus vai ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos fizeram o quê? O que os discípulos fizeram? Fizeram o que nós fazemos. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram com muito medo. Pronto, estão perdidos, além de mar, além de estar sem Jesus, tem um negócio estranho acontecendo, tem um negócio que nós não conhecemos, e já estava todo mundo ali apavorado, só faltou narrar aqui que eles quiseram pular fora do barco. Os discípulos ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Às vezes o Senhor está vindo para abençoar e nós, repelido, que isso? Parece um fantasma, é coisa ruim, não é na verdade. Eu não estou acostumado com isso. Eu nunca vi isso acontecer. Como que pode alguém vir me abençoar andando sobre as águas? Isso é impossível. Não é uma situação natural. Não é uma situação do nosso cotidiano. Então acaba que essa situação fica inaceitável. Temos dificuldade muitas vezes de sair do quadradinho, da rotina do dia a dia. Temos dificuldade muitas vezes de abrir a despensa e não ver nada e dar glória a Deus, porque é Ele que vai encher. Mas temos facilidade de abrir a despensa e ver a despensa repleta e falar como Deus é bom. Estou falando de mim, irmãos. Quando eu posso, e quando abasteço a despensa da minha casa, eu faço isso. Senhor, muito obrigado, olha aqui quanta coisa. Mas eu quero fazer isso também quando a despensa estiver vazia. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor diz que o justo não mendigará o pão. Só me ajuda a esperar o tempo. Ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tem bom ânimo, meu querido. É no tempo de luta, de tribulação, é na perseguição, é na escassez, é na falta, é na prova. É na hora da luta mesmo,
da batalha que nós precisamos ter o bom ânimo. Não é na hora que está tudo mal. Só que ao mesmo tempo nós precisamos conseguir ouvir a voz do pastor. Porque quando Jesus disse para eles estavam gritando de medo. E Jesus disse: tende bom ânimo. Sou eu. Não tenham medo. Reconhecer Jesus agindo no meio da tribulação é só para quem é filho. É só para quem é discípulo, é só para quem conhece o pastor da sua alma. Tende bom ânimo. O Senhor está falando conosco nessa noite. Tende bom ânimo. Não desanime, não mude. O teu ânimo tem que estar baseado na segurança que vem do Senhor. Não temas. Não temas o problema, não temas o desafio, não temas a escassez, não temas a perseguição. Tenha bom ânimo. É dele, por ele, para ele que todas as coisas na tua vida vão acontecer, mas tem que ser nele. Não pode ser em você, não pode ser apenas no teu casamento, não pode ser apenas nos teus filhos, não pode ser apenas na tua necessidade, tem que ser nele. Sou eu, ele diz, sou eu. Volta o foco da tua vida para mim. Esquece o mar, esquece as ondas, esquece o vento. Olha para mim. Erga os teus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro, porque o teu socorro vem do Senhor. Foi Ele que fez o céu e a terra. Teu socorro não vai vir da tua capacidade intelectual, muito menos do governo. Teu socorro não vai vir da tua capacidade de gerenciar a tua casa, as tuas contas, a tua família. O teu socorro vem do Senhor, porque quando tudo está colocado aos pés da cruz e no Senhor, Ele ordena todas as coisas. Tende bom ânimo, sou eu. Olha para mim, olha para Jesus, meu irmão, minha irmã, olha para Jesus. Respondeu então Pedro. Eu gostaria que você aqui se colocasse como Pedro. Entenda que nem todos têm coragem, mas o Senhor está nos chamando para ser homens e mulheres de coragem. Sejamos nós aqui como Pedro. Pedro então respondeu e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, eu sei, eu creio, eu conheço, estou ouvindo a tua voz, mas se é o Senhor mesmo, me manda ir pelas águas, sobre as águas. Sabe o que Pedro está falando? Fala assim: Jesus, se é você mesmo, me faz eu enfrentar essa tribulação agora, não agora dentro de um barco e me protege, mas eu quero estar dentro da tribulação. Eu quero estar sobre as águas, aquilo que está fazendo com que o meu barco, a minha segurança, quebre. Eu quero pisar, o Senhor está pisando com autoridade. Eu quero também. Me manda aí. O mar não estava calmo, irmãos. Vocês vão ver que depois o mar se acalmou. Olha a coragem de Pedro. Que altura que estavam essas ondas para esses homens estarem pescadores ali com medo. Com certeza esse barco ia ser destruído. E Pedro, depositando agora a sua confiança e esperança somente no Senhor, diz o quê? Se és tu, me manda aí. Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele não falou para Jesus: se és tu, Jesus, chega aqui pertinho de mim, tira de mim tudo aquilo que está fazendo mal, tira de mim, Senhor Jesus, tudo aquilo que está tirando a minha esperança. Senhor Jesus, manda o mar acalmar. Senhor Jesus, sustenta aqui o barco. Senhor Jesus, traz provisão. Senhor Jesus, cura. Senhor, não, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até o Senhor. Precisamos ter esta coragem, queridos. Sabe por quê? Porque o Senhor está ali, a tribulação está aqui, nós estamos aqui. É nós que vamos enfrentar. E o Senhor com as suas mãos estendidas para nos guardar. Enfrenta a situação, não deixa passar. Não deixa cair no esquecimento. Não deixa ficar sem falar sobre o assunto, como se tivesse resolvido. Fala, vai até o final.
Não deixa de ir até a pessoa, vai até a pessoa, resolva. Não deixa de resolver pendências, resolva, enfrenta. Vai doer, mas vai doer de uma vez só. Vai passar medo de uma vez só, porque depois disso está o Senhor com as mãos estendidas para socorrer. Quero ir ter contigo sobre as águas. 29. E ele disse: vem. Você consegue ouvir Jesus falar para você? Vem. Você já orou assim ao Senhor? Senhor, está muito difícil. Eu não estou vendendo, eu não estou recebendo, eu não estou conseguindo sair, não tem cliente. A minha casa, o meu casamento, os meus filhos. Senhor, qual é a solução? Senhor, provê uma solução. Senhor, traz sobre mim o teu socorro, o teu sustento. O que o Senhor diz? Vem. É o teu filho? Enfrenta. É o trabalho? Enfrenta. É o casamento? Enfrenta. É o relacionamento? Enfrenta. São os irmãos? Enfrenta. Vai. Tenha coragem. Vem, Pedro. Vem, Daniel. Eu preciso saber quem é o meu pastor para ter coragem para fazer isso. Para receber dele. Mas ele me diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vocês imaginam essa cena? Coloca no lugar de Pedro. Eu fico imaginando a tribulação, a angústia, o medo na minha frente. E Jesus Cristo falou: Daniel, pode vir. Você vai pisar sobre o medo, você vai pisar sobre a tribulação, você vai pisar sobre a tua angústia, você vai pisar sobre a falta do dinheiro, sobre a falta do sustento, você vai pisar sobre, e você vai alcançar tudo que você precisa, porque tudo que você precisa sou eu. E Pedro foi um homem corajoso, irmãos. Ele foi, e ele pisou naquele mar revolto. Pedro pisou e foi. Porque ele decidiu aqui, falou: eu preciso de Jesus. Eu não estou com medo de enfrentar o que está na minha frente, porque eu preciso é de Jesus. O que tem que mover a nossa vida, irmãos, é uma sede insaciável de Jesus. É um desejo incontrolável de Jesus. É receber o que Ele tem para hoje e consigo mesmo dizer: não foi suficiente, eu quero muito mais. E ele foi ter então com Jesus sobre as águas. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ele tirou os olhos de Jesus e pôs um pouquinho só de atenção no que estava ao redor dele. Reparou no vento. Talvez uma rajada de vento mais forte. Talvez uma onda que veio e molhou ele de alto a baixo. Que eu imagino que já estava molhado, porque andar sobre as águas, eu não sei como que é isso, mas se o vento estava ali forte, as ondas batendo, imagino que seco ele não estava. Mas um vento mais forte, de repente aquela ondinha que você está parado em cima da pedra, esperando alguém tirar uma foto, vem aquela onda e te assusta. De repente Pedro estava olhando para Jesus e vem aquela onda, ele: opa, peraí, ali está tudo que eu preciso mais. Peraí, tem conta para pagar, tem coisa para resolver, tem situação para enfrentar, tem pessoas para perdoar, tem pessoas para receber perdão. Peraí. Então reparou na força daquilo que estava já colocando a vida deles em risco. Foi tomado por um medo. E ele começou a afundar. Mas Pedro continuou sendo um homem de visão. Porque Pedro não falou assim: pronto, morri. Ai, a tribulação me tomou. Ai, agora não tem mais chance, agora não tenho mais
como voltar atrás. O que Pedro fez? O que Pedro fez aí na tua Bíblia, no final do versículo 30? Gritou! Pedro gritou, olhando para Jesus. Alguma coisa errada estava acontecendo, ele não ficou parado. Pedro gritou: socorro, me salva. Talvez o mundo vai colocando peso sobre nós e vamos ficando abafado. E agora? Eu fazia tanta coisa, eu conseguia tanta coisa, eu alcançava tanta coisa, mas agora está muito pesado, está muito difícil, agora eu não consigo mais. E vai sumindo a voz. É ao contrário, irmãos. Grita, grita: socorro, Jesus, me perdoa, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, restaura, Senhor, a minha vida, cura minha alma, me dá uma nova perspectiva de vida, Senhor. Ele gritou: salva-me. Será que talvez não está faltando isso em nós? Uma consciência de que nós precisamos e só somos salvos por Jesus. Será que talvez entre a luta e a tribulação nós estamos gritando para outros lados, a não ser para aquele que criou todas as coisas e é o autor e consumador da nossa fé? Será que talvez nós não estamos gritando com os filhos, nós estamos gritando com o cônjuge, nós não estamos gritando na empresa, nós não estamos gritando contra o governo, nós estamos gritando contra tantas situações, mas não gritamos para o único que pode nos salvar. Salva-me, Senhor. Ele gritou, mas gritou submergindo já, né, irmãos? Ele já estava quase vencido, não tinha mais o que fazer. Mas ele era um homem de visão e de coragem. Ele sabia onde estava, o que ele precisava. Estava em Jesus. E prontamente, meu Deus, quando eu li isso, quantos aqui já se sentiram cuidados pelo Senhor, quando você orou e prontamente o Senhor te atendeu? Prontamente. Está aqui, irmão, lê aí na tua Bíblia. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse: homem de pequena fé. Prontamente. Às vezes nós vamos submergir nas situações e falamos: mas Deus conhece todas as minhas necessidades. Deus conhece tudo aquilo que eu já fiz para Ele, tudo aquilo que eu sou. Deus conhece, Deus me viu lá no culto. Deus conhece a seriedade do meu coração. Sim, Deus conhece. Mas Deus também quer reconhecer em você essa necessidade. Salva-me, Senhor. O nosso cotidiano de vida não pode ser o suficiente para nos apacentar ao ponto de nós acharmos que não precisamos de mais nada. Porque o mundo pode tentar nos submergir e talvez enroscados em nós mesmos, na nossa experiência, na nossa vivência, no nosso conhecimento. Talvez falar: não, peraí, é só fazer assim, e esperar um pouquinho que vai dar. Não. Grita: Senhor, salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus. Quantas vezes Jesus já estendeu a mão para mim, irmãos? Quantas vezes eu vi o livramento de Deus? Quantas vezes eu já ajoelhei e falei: Senhor, não tem mais para onde ir. E prontamente Deus ali já traz a solução. Quantas vezes? Inúmeras. Eu não posso perder isso de vista jamais. Nós não podemos, você não pode.
Nós não podemos deixar o Evangelho ir sendo diluído com muitas outras coisas, ao ponto de nós não reconhecermos mais essas atitudes simples de clamar ao Senhor, de gritar ao Senhor: salva-me, Senhor. E é fato que também é vergonhoso, porque o Senhor nos levanta e diz: ah, Daniel, você sabia já que eu podia, mas você tem tão pouca fé. Homem de pequena fé. Mas Jesus não está ali repreendendo, acusando, recriminando. Ele está dizendo: Daniel, você sabe, irmãos, vocês sabem onde está a solução, mas falta-nos a fé. Não é o tamanho da tribulação que vai impedir o agir de Deus. Não é o tempo que se passou que vai impedir o agir de Deus. O que impede o agir de Deus é a nossa fé, de alcançarmos o bem desse Deus, o socorro desse Deus. Prontamente, versículo 31, Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por quê? Porque eu ainda duvido que Deus é poderoso para resgatar, para restaurar, para perdoar, porque já perdoou, para curar. Por quê? Porque no meu coração, porque no nosso coração, muitas vezes somos tomados de uma dúvida. Se Ele é Deus, se eu me rendi aos pés dEle, porque eu reconheci o seu senhorio, então não deve ter mais dúvida. Deve ter uma vida de certeza na presença de Deus. Mas nós não somos assim, irmãos. Infelizmente, até Jesus voltar e transformar a nossa vida, nos dar um corpo transformado, nós sempre vamos ter que lembrar do que Paulo disse: aquilo que eu preciso fazer eu não faço, e aquilo que eu não devo fazer, isso eu faço com facilidade. É uma luta diária, é uma luta constante de vencer esse medo, essa dúvida. Deus pode curar tudo, irmãos. Deus faz todas as coisas novas, não importa o tempo, não importa a situação. Deus pode e traz à existência as coisas que não existem. Eu leio, eu creio, está na sua palavra, Ele já tem demonstrado na nossa vida o seu poder, basta crer. Basta ter fé e confiar somente no Senhor. Por que duvidaste? Aí sim, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aleluia. Tudo isso, essa conversa, esse apacentamento do Senhor, a cobrança dele da falta de fé, o posicionamento dele ali junto com Pedro, o ímpeto ali de Pedro de ir até Jesus, o mar estava revolto. Quando os dois subiram ao mar, o vento cessou. Pedro recebeu toda essa palavra, não foi na hora que saiu da tribulação, não. Pedro recebeu e teve que ter convicção, foi ali no meio das ondas. Nós não precisamos e nem vamos conseguir ter a convicção de que Deus é Deus quando tudo estiver resolvido. Deus continua sendo Deus e eu e você precisamos reconhecer isso, é no meio da tribulação. É dar glória a Ele, é no meio da tribulação, é no meio da perseguição, é no meio da escassez. Agora é a hora de nós glorificarmos a Deus. Não é quando o Senhor nos restaurar, então aí estaremos livres. Não. Subiu então ambos ao barco e cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe, irmãos, só há um propósito eterno, e esse propósito eterno glorifica a Deus. Tenha isso em mente. Se não tinha até agora, entenda o que eu vou falar. A tua tribulação, ela tem que redundar em honra e glória ao Senhor. A tua bênção, ela tem que redundar em honra e glória ao Senhor.
A tua escassez, ela tem que redundar em honra e glória ao Senhor. Tudo na tua vida tem que ser para a honra e glória do Senhor. Porque Ele nos tira de uma situação e nos coloca na presença dEle para glorificar a Ele mesmo. Nós tomamos posse, nós usufruímos da bênção, do bem-estar e da provisão do Senhor pela misericórdia dEle e porque Ele é fiel à sua palavra, não porque nós merecemos. Ele resgatou Pedro ali, porque ele morreu, ele tinha o propósito sobre a vida de Pedro, de salvar Pedro. O Senhor nos toma pela nossa mão e nos resgata, porque o propósito dEle é nos salvar, Ele morreu para nos salvar, é para a glória do nome dEle. Por isso que tudo, todo louvor, toda glória é ao Senhor. Amém, igreja? Chega diante da tua tribulação e faz o que os irmãos aqui fizeram. Glorifica a Deus. Ouve a voz do teu pastor. Aceite a correção. Se ele vier falar, está faltando fé, está faltando posicionamento, está faltando palavra, está faltando oração, aceita a correção, muda. Enche a tua vida daquilo que falta. Sobe no barco junto com Jesus, mas não vai achar que acabou e agora vamos viver felizes para sempre. Dobra o teu joelho e adora. Todos no barco o adoraram. O Senhor te livra, o Senhor te abençoa, é para que a adoração seja a Ele. Voltando aqui, eu vou ler agora o último texto que eu tinha separado para essa outra pregação, que fica para o outro dia. O Senhor, no contexto primeiro aqui, tinha me lembrado da situação de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, já estou encerrando. Eles estavam ali, tinham acabado de glorificar a Deus, eles libertaram uma pessoa que estava presa por Satanás, e eles mexeram no cotidiano daquelas pessoas, e aquelas pessoas os acusaram, e eles foram presos, e eles foram açoitados com varas, muitos açoites, diz a palavra. O contexto está lá em Atos 16, depois vocês leem em casa. Muitos açoites. E sabendo que eles estavam trazendo uma certa confusão, uma certa mudança no cotidiano, lançaram ele no cárcere mais profundo. Pedro e Silas fizeram o que lá, irmãos? Pedro e Silas fizeram o que lá, com os pés no tronco e com as costas cortadas? Oraram e adoraram. Oraram e adoraram. Você está se sentindo preso por alguma situação? Você está se sentindo açoitado por alguma situação? Sabe qual é o princípio da libertação? Glorifica a Deus, porque é Ele que vai abrir esse cárcere, é Ele que vai tirar o impedimento, é Ele que vai tirar as algemas, é Ele que dá o perdão, é Ele que traz a cura, é Ele que traz a restauração. Orar e adorar. Orar e adorar. Orar e adorar. Senhor, nos ajuda a não nos desviarmos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não precisa inventar muita coisa. Deus está te pedindo muito pouco. Ora e adora. Não espere estar tudo bem, porque vai ficar tudo bem se nós agirmos com essa fé e essa coragem. Darmos o passo, enfrentarmos a situação, avançarmos, está em tribulação, glória a Deus, porque é Ele que vai me tirar da tribulação, não sou eu mesmo, e eu vou enfrentar. Está revolto o mar, é Ele que vai acalmar. Eu estou preso, estou açoitado, é Ele. E o mais impressionante de tudo, que eu quero trazer uma responsabilidade sobre a tua vida, que vai atingir a minha vida e vai atingir a vida dos irmãos que estão ao teu redor. Quando Paulo e Silas, naquela situação, eles oraram e louvaram ao Senhor, adoraram ao único que é digno de todo louvor e adoração, as cadeias se
abriram. E todos foram libertos. Amém ou não? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Se junto comigo você tiver fé e coragem, para nós cada dia mais orarmos e adorarmos a Deus, não importa a situação, você pode ter certeza que essa minha prática vai atingir a tua vida. As tuas cadeiras serão quebradas, os teus problemas serão resolvidos. Como se você fizer isso, o do teu irmão que está aí do teu lado vai ser alcançado, eu vou ser alcançado, e assim a igreja do Senhor vai sendo edificada. A tua postura não fica apenas em você ou na tua família. Deus te quer como abençoador para todos esses. Agora dá uma olhada na congregação. O que você vai fazer vai atingir a todos esses. Amém, queridos? Vocês estão junto comigo? Temos essa coragem? Podemos dizer amém? Então vamos ficar de pé. Que o Senhor encontre nos nossos corações essa disposição. Que o Senhor encontre nos nossos corações essa coragem de Pedro. Que o Senhor encontre nas nossas vidas sempre um priorizar do reino. Porque se nós buscarmos o reino e a sua justiça, todas as coisas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Dá a mão para o teu irmão. Você é um abençoador. Você não foi chamado apenas para receber, mas você foi chamado para doar. Você foi chamado para servir. O maior no reino do céu é aquele que serve. Eu quero deixar uma direção aqui para os irmãos, para junto comigo, no dia e no momento onde você quiser, pelo menos uma vez por semana, se você não tem essa prática, de nós jejuarmos pela igreja do Senhor, pela nossa família, pelos nossos irmãos. Eu já tenho feito isso. E se você receber do Senhor esse chamado, faça, porque você está ouvindo a voz do teu pastor. Faça. A tua casa vai ser abençoada, os teus irmãos vão ser abençoados. Graça e paz, irmãos. Todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos causa medo, preocupações, dificuldades, estão debaixo dos pés de Jesus. Esse texto que ele leu, falando sobre Jesus andando sobre as águas, o que representa é isso, irmãos. Toda nossa luta, dificuldade, medo, preocupação, problema com o relacionamento, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, problemas do trabalho, estão debaixo dos pés de Jesus. Amém? Amém.